Quando eu comecei a advogar lá atrás, teve duas coisas que me deixaram em choque. A primeira, sabe o que tinha acontecido? Ele tinha perdido a perna num trator. E aí eu fui lá, fui na justiça do trabalho com ele, pensando, não, esse cara aqui precisa de uma ajuda assim muito urgente. Ele precisa aqui agora a justiça do trabalho, né? Vai resolver a situação dele. Aí teve audiência e aí o juiz falou, realmente, não, acidente, né? Claro que é acidente, o cara tá sem perna. Não vai ter perícia então. Aí vamos marcar uma próxima audiência. Ele marcou para um ano depois. E eu fiquei assim, mas... E aí uma coisa aconteceu uma semana depois. Eu tava numa primeira audiência, uma audiência minha, só minha, que eu fui lá, me preparei, realizando o meu sonho de ser advogado. E de repente a juíza fez uma brincadeira comigo. Ela me zoou no meio da audiência, fez uma piada. Eu pensei assim, eu não quero mais advogar não. Eu queria advogar, o meu sonho era advogar. Meu pai é promotor e eu não queria ser promotor. E eu não queria concurso, eu queria advogar. É o meu sonho. Mas eu não quero ser humilhado não. E aí isso tudo me incomodou muito. E aí eu na época, quase desisti da minha ideia, quase desisti do meu sonho. Mas aí eu falei, não, isso tá errado. Eu fui vendo, inclusive, que essas coisas estão erradas juntas. Fui vendo que o advogado não é valorizado e isso inclusive atrapalha a justiça do trabalho. E essa, inclusive, é uma das razões dos grandes problemas que a gente tem dessa justiça do trabalho ineficaz que a gente tem. Mas como que eu vi isso? Eu não vi isso. Eu não simplesmente sentei e cheguei a essa conclusão, não. Olha, eu nunca parei de trabalhar, até porque eu sempre tive conta para pagar. Mas ao mesmo tempo eu entrei no mestrado lá na USP, na Universidade de São Paulo, comecei a estudar muito, comecei a debater olho no olho com um juiz, com um promotor, com gente do Brasil inteiro. Comecei a dar palestra por aí, comecei a dar aula, dar treinamento para advogado, comecei a dar aula em pós-graduação e fui tentando entender como tudo funcionava. E cada vez mais eu ia vendo, identificando dois grandes problemas. Que as partes dos advogados não são valorizadas nesse sistema que a gente tem no Brasil de justiça do trabalho. As partes entre si, só com advogados, poderiam resolver muito mais coisa sem burocracia, se o sistema não fosse tão dependente dessa burocracia. E também fui vendo que isso está muito ligado a um ensino muito ruim que a gente tem nas faculdades, infelizmente, principalmente em direito do trabalho. O pessoal sai e não se sente preparado para enfrentar um dia a dia de escritório de advocacia. E trabalhista muito menos. E aí, ao mesmo tempo que eu fui identificando isso, eu fui desenvolvendo também. Nas minhas aulas em que eu dava, eu comecei a dar aula para advogado, comecei a gostar muito disso. Que eu gostava de advogar e eu sempre gostei de dar aula para advogado também. E fui desenvolvendo o meu método de dar aula, uma aula que fosse muito dinâmica, que fosse ligada aí a resolver esses problemas, de melhorar de valorizar o advogado. Como? Por meio do conhecimento. Como? Que é esse método de estudos de caso que eu criei, que eu desenvolvi, na verdade, não foi eu que criei do nada. Faz 8 anos que eu comecei a dar aula. E aí eu fui vendo os resultados e foi muito legal, na verdade. As coisas só foram se confirmando para mim. E fiz meu canal no YouTube, fiz minha página no Facebook, todo mundo elogia muito os meus vídeos. Eu vejo advogado de 31 anos falando que... De 31 anos de advocacia, falando que os meus vídeos ajudam ele na prática diária. Vi advogado novo dizendo que meu vídeo ajudou ele na primeira audiência. E eu queria jogar, eu fui pra internet porque eu queria mandar essa minha mensagem pra internet. E eu só tô começando. E eu tô jogando essa mensagem na internet, eu quero valorizar os advogados. E eu acho que a gente só pode se valorizar de uma maneira, que é, em primeiro lugar, conhecendo muito. De maneira que nenhum juiz possa, nunca mais, nenhum juiz possa fazer uma piada para um advogado.
de que nenhum advogado tenha medo de contestar um juiz e que, muito pelo contrário, todos os juízes do Brasil inteiro tenham medo de contestar um advogado.